Yokoso ao meu canal Rio Soul Holistic Therapy. Gratidão a todos vocês que estão aqui comigo hoje, seja você inscrito ou não. Se você não é inscrito, já te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Estou trazendo aqui uma leitura de montinhos, a mensagem dos mentores para vocês neste momento atual. Estou trazendo aqui duas opções. A primeira opção vai ser essa essência de lavanda, tá? Ó, essência de lavanda. E a segunda opção, a pedra do Himalaia. A pedra de sal, né? Que é do Himalaia. Então escolha com o seu coração. Faça uma pausa no vídeo, se for necessário, para poder fazer a sua escolha. Veja qual chama mais a sua atenção, tá bom? Depois eu deixo aqui na descrição do vídeo a minutagem, aí é só pular para lá. Lembrando também que no final do vídeo tem sempre uma limpeza, uma harmonização energética. Se sentir, fica comigo aqui até o final, ok? Sem muitas delongas, vamos iniciar aqui. Eu vou iniciar então com a primeira opção, que quem escolheu aqui é a essência de lavanda, tá? Eu coloquei assim ao contrário para não fazer propaganda da empresa, mas é a essência de lavanda. Eu vou deixar aqui de pé. Então vamos lá, a mensagem dos mentores para o seu momento atual. Já vai mentalizando, chamando seus mentores, apesar que eles já estão aí, mas a conexão inicia também através de nós, né? Então, já vai mentalizando seu mentor, pedindo orientação para o seu momento atual que está vivendo, que precisa aí de alguma orientação. E vamos ver aqui, então, espiritualidade, mensagem para as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo. Para quem escolheu a primeira opção da essência de lavanda, qual é a mensagem de vocês para o momento atual, das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo? 9 de ouros, o imperador, a torre, três de espadas, e uma última carta, o rei de ouros. Deixa eu só observar aqui uma coisa. Não. O que eu sinto aqui neste momento atual que vocês estão aí, né, vivendo, para algumas pessoas pode estar aqui nessa fase da torre, tá? O que eu sinto aqui é como se fosse uma passagem de tempo. Algumas pessoas podem estar ainda na energia do imperador, ou seja, na energia do sonhar, da realização, de fazer, de querer, né? De querer alguma coisa, de mudar alguma coisa. Tem essa energia de querer fazer mudanças no seu reinado, ou seja, na sua vida. Para outras pessoas, o que eu sinto, vocês estão nessa fase da torre, da desconstrução,
Então, para muitos aqui que estão nessa fase, pode estar sendo um período um pouco difícil, um pouco doloroso de lidar com alguns processos, porque obviamente a desconstrução do que foi construído não é fácil, né? Porque eu tenho desapego aqui. E para nós seres humanos, desapegar de alguma coisa é um pouquinho complicado, porque a gente tem a questão egóica de querer as coisas da forma como a gente quer, de querer que aquilo, né, que a gente idealizou, mas que muitas vezes não é para nós. Então é uma fase assim um pouco difícil por conta do apego, tá? Mas trabalhando esse apego, eu vejo aqui que vai ser caminhado aqui para o 9 de ouros, ou seja, um momento um pouco mais calmo, um momento onde você vai poder relaxar um pouco, fazer uns estudos, estratégias, né, adquirir mais conhecimentos. Para quê? Para que você possa realizar isso aqui que vocês querem, tá? Para quê? Para que você chegue aqui no final como o rei de ouros, o rei abundante, conquistador, né? O rei que tem o ouros, ele só é, digamos assim, inferior ao imperador, né? Porque temos o rei de paus, o rei de copas, o rei de ouros, aquele que já tem tudo na matéria, tá? Então eu vejo que é um processo que está caminhando só que ainda está em processo. Ainda vai ter momentos aqui de dores, que é justamente o que? O desapego, né? A desconstrução de algumas ilusões, tá? Porque a realidade é como é, não como a gente sonha, que a gente idealiza que seja. A realidade está aí, entende? Como algumas épocas atrás falava de Matrix, é isso, a gente está vivendo numa Matrix. E sair sozinho de uma Matrix não é fácil. Aliás, eu nem acredito muito nessa questão de sair da Matrix, é aprender a conviver dentro da Matrix, né? Então aqui eu vejo que é um caminhar tá? Então para alguns aqui pode ainda estar nessa fase de construção e tudo mais, de conhecimentos, de leituras, né? Para outros já estão aqui nessa fase realmente de desconstrução, ou seja, tá um pouco difícil de lidar, justamente porque foi construída uma base que não era sólida. Foi construído algo com base na ilusão, com base no seu querer, mas não é o querer do universo. E quando eu digo universo, ele não está fora, não é um ser fora, é um ser dentro de você, é o seu próprio universo, é o seu eu superior, é a sua alma, né? Muitas vezes sim, ele é como se eles permitissem a gente construir algo ali ilusório, digamos, mas não porque eles são ruins, mas porque é a forma da gente aprender que aquilo, da gente enxergar que aquilo que a gente construiu muitas vezes não é para nós. E muitas vezes, né, acho que os pais vão entender muito bem isso, falar para os filhos não fazer tal coisa é como se não adiantasse muito. Eles vão aprender quando eles verem ali, né, quando você inicia a caminhar e cai, e aí levanta de novo e cai de novo. É dessa forma que a gente aprende. Falar muitas vezes não tem muito resultado. Então a forma como o universo faz com que a gente cresça é caindo e se levantando, né? Porque se ele disser não vá por este caminho,
mas você, por alguma razão, insiste, o que ele pode te fazer? São escolhas. É você que vai arcar com suas escolhas. E é justamente isso. A gente arca com as nossas escolhas. Não significa que é errado, significa que foi o certo para o nosso aprendizado, por mais difícil que seja. Tá? Então aqui tem algum aprendizado. Aliás, tudo, né? Tudo tem um aprendizado. Então, uma orientação também seria escrever um diário, né? Por isso que eu pedi, por isso que eu dei uma olhada aqui nessa carta, porque tem justamente essa parte do journal, né? Que não sei se vocês conhecem, mas é anotar os seus pensamentos, é anotar os insights, é anotar as intuições que te vêm, porque isso te ajuda a clarear, né? A compreender muitas situações que acontecem, tá? Isso vai te ajudar a curar algumas feridas também, ok? Porque pode ser que nesse período algumas pessoas já estão tendo alguns insights, na verdade sempre teve, mas é como se ainda não tivesse aberto para escutar. Mas para algumas pessoas aqui vocês já estão prontos para escutar isso e anota. Né? Anota no papel, no caderno, naquilo que quiser, no notebook, no telefone, para que você possa depois olhar esses insights, essas intuições que veio e não ficar perdido, porque se deixar na nossa mente, a nossa mente voa e esquece. Aquilo que veio, pode ser que um dia volte a vir de novo, mas quando você vai lembrar né, já passou um bom tempo, tá? Ok, vamos ver aqui o que mais. E o que mais? Espiritualidade. 8 de ouros. Rainha de paus, as de espadas, o mago, e a página de copas. Assim, o que eu sinto aqui é que eles estão dizendo, né? Trabalhe, tá? Porque se a gente quer realizar alguma coisa, nós temos que fazer por onde? Nós temos que fazer a nossa tarefa, o nosso processo, o nosso trabalho, né? Se a gente quer pagar uma conta, tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro, tem que trabalhar. Então, basicamente, é a mesma linha de raciocínio, tá? Para algumas pessoas, como eu falei, já está tendo muitos insights aqui, novas ideias, insights, intuições, direcionamento, tá? Então, muitas vezes através também de quê? De leituras construtivas, né? Não sei, dando exemplo, quero mudar de profissão, mas para você mudar de profissão, você tem que saber sobre aquela nova profissão. Então você tem que fazer aqui um estudo, né? Estudar sobre aquilo, fazer um curso, tá? Que também está muito positivo aqui. Fazer um curso, fazer como que fala? Na especialização, tá? Se for na área mesmo que você já atua, ok? E
E eu sei que no momento quando tá fazendo esse processo de desconstrução é difícil a gente sentir mais leve, a gente sentir mais positivo, a gente sentir mais porque querendo ou não, é como se a gente estivesse perdendo alguma coisa, né? Só que aqui o que eles estão dizendo é olhar para essa situação de desconstrução, de dor, muitas vezes, seja lá o que for, né, que está passando, olhar isso com outro olhar, para que você consiga passar por essa fase de forma mais leve. Vou dar um exemplo. Perdi um emprego. Óbvio que perder um emprego é difícil, não é fácil. Teve todo um planejamento financeiro, tem toda essa questão, né? Financeira, com a família, enfim. Porém, olha para essa situação. Você de fato estava feliz onde você estava? Você gostava da empresa, você gostava dos seus colegas, dos seus chefes ou subordinados, enfim. Você gostava do seu salário, você estava feliz com tudo isso? Então, muitas vezes, essa desconstrução, esse desemprego temporário, ele vem justamente para que você possa olhar para essa situação e analisar. Não, eu fui demitida porque realmente eu não estava feliz, só que eu não tinha coragem de tomar uma atitude e pedir uma demissão. E aí o que acontece? O próprio universo se movimenta, como eu disse, né? O universo não é fora, é dentro. O seu próprio universo se movimenta para quê? Para que traga lá de fora aquilo que está dentro. Eu já não estou mais feliz, eu não estou contente com o salário, eu não estou contente com essa posição, eu não estou contente com o chefe, com meus colegas, com a empresa, com a política da empresa, enfim. Então, uma forma de te tirar dali que não está te fazendo feliz é justamente te demitindo, né? Então, não é que o chefe é ruim, não é que a empresa é ruim, é que dentro de você já tinha aquele sentimento, já não era mais compatível a energia, o que você podia contribuir para a empresa, o que a empresa poderia contribuir para você já foi feito. Está na hora de você buscar uma outra empresa ou uma outra profissão, se é o caso, não sei, tá? Então olha para isso, para que dessa forma, para que essa transição seja mais tranquila, né? Chore o luto, como dizem, para que você possa levantar e caminhar de novo, tá? Porque existe aqui uma nova situação, um novo início. Eu falei aqui de trabalho, mas pode ser para qualquer área, tá? Um relacionamento também, né? Será que você ainda era feliz naquele relacionamento? Será que você, né, gostava realmente? Ou era um apego? Porque tudo depende. Às vezes a gente confunde realmente apego com gostar, com amar. E são duas coisas totalmente diferentes. Apego é quando você tem falta. Mas falta não é o outro que vai te preencher. A falta tem que ser preenchida por você. Você tem que estar inteiro. Não existe essa coisa de tampa da minha panela, metade da minha laranja, todo mundo é inteiro. E aí sim a gente vai buscar uma outra pessoa para agregar e não para te completar. Então, é olhar para aquilo que está acontecendo, ou aquilo que aconteceu, ou aquilo que está por vir para algumas pessoas, com esse olhar, tá? Para que você consiga passar por essa mudança de forma mais tranquila, porque existe um novo,
Existe aqui a manifestação de algo novo, que está mais condizente com o que está no seu coração. Só que se você não se abrir e ficar se apegada a essa dor, desse desapego, dessa torre, isso aqui vai ser um pouco mais difícil de você lidar. De alguma forma vai acontecer, mas essa mudança pode ser um pouco mais difícil ou um pouco mais tranquilo. A escolha está nas suas mãos, tá? Vamos ver aqui um oráculo. Trazer aqui o oráculo do Ganesha. Uma orientação aqui para quem escolheu a primeira opção. Quem escolheu a primeira opção. Se você tiver uma essência de lavanda, né, que traz essa calma, essa tranquilidade, a paz, te ajuda, na verdade, tá? Não é que vai trazer, mas ele te ajuda sim. The Light. Se tiver, utilize, né? Seja algumas gotinhas no pulso, para que você possa fazer uma aromaterapia de alguma forma, ok? Achievement. Childlike expression. Mais uma última carta. Esta cartinha aqui de Ganesha. Proteção e limpeza de energia. Saiu as duas assim, então eu vou considerar, tá? Aqui que eu tô sentindo, né, de orientação aqui, com essas cartinhas de Ganesha, é realmente uma limpeza, né? Como, não sei se você sabe, mas acredito que muitos já sabem que a gente tá nessa transição da linhagem de tempo. Então tá na hora de você fazer a sua criança interior feliz, né? Trazer mais satisfação, né? Buscar contentamentos, buscar coisas que te agrade. Então aqui o que eu sinto é que eles estão dizendo que é um período sim, um pouco turbulento, porque se a gente, né, olhar as notícias, olhar as pessoas, a gente consegue perceber que o mundo está um pouco caótico. E por isso mesmo, né, que eles pedem para que vocês protejam as suas energias, limpem suas energias, né? Não sei como limpar. Pode fazer banho de ervas, como eu falei, utilize aromaterapia a seu favor. Compre algumas essências se você gostar, ou então use pedras, né, de cristais, turmalina negra. Qual que eu tenho ali? Ametista, aquele que sentiu no seu coração, tá? Na verdade, é a pedra que escolhe. Então, é isso que eles estão dizendo aqui, tá? Para que cuide um pouco mais da sua energia, cuide da sua criança interior,
né, de trazer mais alegria e contentamento a si mesmo, porque isso faz com que aumente a sua energia. E aí, aquilo que você vê fora vai estar muito mais condizente com a realidade que você quer, né? Porque o que está lá fora é o que está na sua energia, é o que está na sua vibração hoje. Não significa que se você como que eu vou dizer? É neste momento, tá? Pode ser que daqui 10 minutos você mude sua energia e as coisas mudam. O que é muito provável. Quando a gente muda a nossa energia, a gente consegue mudar aquilo que a gente está atraindo, né? Então, busque dentro de você a força que você precisa para superar as coisas, questões que estão acontecendo e para que você alcance aquilo que você almeja, tá? Essa foi a orientação e a mensagem para quem escolheu a primeira opção. Espero que tenha te ajudado, que tenha trazido clareza. Sentindo o coração, fica aí até comigo no final, ou pule, né, pro final, que tem a harmonização e a limpeza, tá? E é isso. Se você vai ficar por aqui, gratidão imensa por estar aqui comigo novamente. E a gente se vê então nos próximos vídeos. Até lá. Mata, né? Bye, bye. Então vamos lá para quem escolheu a segunda opção da pedrinha de sal do Himalaia. Eu vou deixar aonde? Deixar aqui. Desculpa. Então vamos lá. Já vai conectando com seus mentores, pedindo orientação para sua situação. Uma mensagem para quem escolheu a segunda opção da pedra do Himalaia, pedra de sal. Mensagem para a segunda opção. Eita. Torre, a Imperatriz, a Justiça, a Roda. Nossa, só carta maiores. E a Rainha de Espadas. Aqui pode ser que vocês, como na primeira opção também teve a Torre, que eu sinto que vocês estão nessa fase da Torre, mas que vocês já estão no processo de mudança aqui, tá? Para que possa pegar essa força da Rainha de Espadas, essa força de fazer as coisas acontecerem. É como se vocês já tivessem feito uma escolha. Pode ser um dia atrás, pode ser uma semana atrás, pode ser um mês atrás, pode ser um ano atrás, tá? Para cada um vai ser diferente. Vocês fizeram aqui uma escolha. Uma escolha por quê? Porque vocês querem algo,
na vida de vocês grande. E vocês trabalharam para que isso acontecesse. Só que para que isso acontecesse, era necessário esse momento de torre. A momento de torre aqui, o que eu sinto é um momento de mudança de energia, tá? Para que você consiga aquilo que você quer na sua vida, o seu reinado, é necessário fazer essa mudança energética. A mudança, porque a gente atrai aquilo que a gente vibra. Se eu continuar na mesma vibração que eu estava antes, como é que eu vou conseguir aquele novo, se a energia não é compatível? Então, para que a energia fosse compatível, o universo, o seu eu superior, os seus mentores, enfim, aquilo que você acredita, trouxe esse momento de torre, de desconstrução. Pessoas saindo, coisas acabando. Para quê? Para que você pudesse compreender que está na hora de você mudar a sua energia, sair aquilo que não faz mais sentido na sua vida, para que entre aquilo que você quer. Porque se tiver aquilo ainda, o antigo, a sua energia não vai mudar. O seu olhar não vai mudar. Você não vai se tornar uma imperatriz com o olhar de uma rainha de espadas. Tá? A imperatriz é a top de todas. Tem a rainha de espada, a rainha de ouros, rainha de paus, rainha de copas. Mas a imperatriz tem todas as características das rainhas nela. Então, para que você se torne a imperatriz, você tem que deixar de ser uma rainha de espadas. Aquela que é 880. Tem que saber governar. Ser a rainha da sua vida, na vida dos outros, no sentido de não é comandar, mas é trazer harmonia pro reino. Seja dentro de casa, seja numa empresa. É trazer aquela colaboração, aquela harmonia entre a população. E a rainha de espada é aquela que quero pra mim. Então, se eu quero pra mim, é pra mim. Tudo pra mim. Não é para os outros. Não é para todos. É só pra mim. E aí o reinado não acontece. E pra isso, então, precisou desse momento da torre. Tá? Mas eu vejo que sim, que vai ter aqui mudança. A roda da fortuna. A roda vai girar, mas ainda está no período da torre. Ainda é necessário expurgar coisas, pensamentos, sentimentos, culpas, medos, mágoas. Isso tudo tem que sair para que a vida comece a fluir, comece a andar. Então, a decisão aqui é sempre sua. É você que vai escolher se deixo ir ou se eu ainda mantenho preso, apegado na mágoa, no ressentimento, na tristeza, na raiva, no medo. Ou se você se torna uma imperatriz e deixa as coisas andarem para que você possa tomar o seu reinado, tá? Vamos ver o que mais aqui. O que mais para quem escolheu a segunda opção? Da pedra do sal. Dois de ouros. Agora não é o momento de ficar na dúvida.
realmente fazer escolhas, tá? Seis de paus. Fala de vitória. Mas tá vendo que aqui condiz muito com a carta da rainha, da imperatriz. Tá todo mundo, a população ali em torno dela, porque ela soube conquistar o reinado dela, tá? Não significa que você tem que sair e ser boazinha com todo mundo. Ser boazinha não é ser uma imperatriz. Pagem de espadas. Quatro de copas. E na última carta, e de novo rainha de espadas. Tá vendo que aqui o quatro de copas, né? A pessoa tá ali, cabisbaixa, pensando nas coisas que aconteceram, talvez se sentindo culpado de fazer alguma coisa, né? Então, aqui é a hora de você tomar a sua força interior, trazer a bagagem daquilo que você aprendeu e colocar para rodar para girar essa roda, tá? É hora de se apegar, como eu falei, de culpas, de ressentimentos, de mágoas, tristezas, coisas que aconteceram no passado. Porque agora não é mais hora de ficar apegado, é hora de construir o seu reinado, é hora de levantar a sua espada e ir atrás do seu sonho, daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Mas é isso, primeiro precisa mudar a sua energia, o seu ponto de vista, tá? A forma como você vê, como você enxerga as coisas, é o que cria a sua realidade. Se sentir, pode fazer um banho de sal grosso, água de mar, principalmente, tá? Mas se for usar sal grosso, depois utilize alguma erva, tá? Utilize alguma erva, não usa só sal grosso, porque o sal grosso ele tira tanto energias negativas quanto energias positivas, então ele é muito poderoso, então por isso ele precisa depois de algo que te fortaleça, né? Seja com alguma flor, rosa ou alecrim, não, alecrim não é, como que chama? Manjericão, hortelã é muito bom, tá? Depois faça um banho logo em seguida do sal grosso com um banho de hortelã, tá? Sentir para limpar aqui realmente as energias e fazer essa mudança. Pode ser que esteja também carregado, né? Que esteja pesado justamente porque tem ainda essa energia aqui da mágoa e ressentimento, da tristeza, tá? Principalmente com relação ao feminino, ou seja, mãe, tia, avó, pessoa que te cuidou, colega, amiga, né? Pode ser amiga, tá? Então é importante olhar para a situação, compreender o
que foi que aconteceu e se realmente faz sentido manter tudo isso com você, tá? Vou trazer aqui algumas cartinhas do Lenormand que tá me chamando a atenção. A cruz. Tá na hora, né, de libertar essa cruz que carrega. Essa cruz que carrega significa exatamente essas emoções aqui, tá? Principalmente culpa que carrega. A estrela. Os caminhos. A espiritualidade está aqui te auxiliando na abertura desses caminhos, tá? Mas a escolha é tua. Qual caminho seguir? Como eu falei aqui, como são cartas maiores, labirinto, né? Como são cartas de arcanos maiores, isso inevitavelmente acontecerá. Mas depende de como você quer passar por isso, por esse processo. Ou você passa o processo pela dor, de uma forma mais densa, ou você escolhe passar por esse processo de uma forma mais leve. Não significa que não possa ser dolorido. Sim, pode ser, porque muitas vezes tem um processo aqui de apego. Mas se torna um pouco mais leve quando você tem consciência disso e você trabalha em cima disso, tá? Neste momento pode ser que você não enxergue o caminho. Eu costumo dizer que geralmente a gente não tem, a gente não consegue enxergar. Conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai escolhendo, todo dia a gente tem a opção de escolha. Eu poderia estar aqui realmente fazendo vídeo, ou eu poderia estar realmente sentada no sofá, assistindo alguma coisa. Ou eu poderia sair, fazendo a caminhada. Tudo são escolhas, né? E conforme você vai escolhendo, eu digo que o universo vai abrindo, vai acendendo as luzes. É como se tivesse um poste, um atrás do outro. E dependendo do caminho que você escolher, ele vai acendendo o poste daquele caminho. Mudou de direção, ele acende aquele outro poste. Mas eu só consigo enxergar o próximo passo quando eu dou o passo. Tá? Então aqui é como se estivesse dizendo, ok, você não está enxergando ainda todo o labirinto. Mas nós, espiritualidade, estamos em cima te orientando, nós conseguimos enxergar. E estamos te dizendo exatamente isso. Existem coisas que precisam ser mudadas dentro de você para que mude a sua realidade externa. Tá? Então olha para esse processo aí de mágoa, de culpa, de ressentimento, de tristeza, para que você possa elaborar esse processo, tá? Se sentir necessidade de buscar ajuda externa é muito bem-vinda, né? Porque muitas vezes a gente realmente não consegue enxergar alguns processos quando a gente está no olho do furacão. Então busque orientação, busque ajuda de terapeutas, busque ajuda psicológica, né? Para que te ajude a passar por esse processo de uma forma mais leve, tá? E vamos finalizar aqui a leitura com o oráculo de Ganesha. Positive Outlook, né? Está vindo coisas positivas aí no caminho, mas é preciso
cultivar a coisa boa, tá? Dentro de você. Primeiro começa dentro de você para trazer a satisfação, tá? Então é isso para quem escolheu a segunda opção. Eu espero que tenha feito sentido, que possa ter te ajudado neste processo. E sentir no coração, faz esse processo do banho, tá? E agora vamos passar então para a nossa harmonização e limpeza energética. Deixa eu ver aqui. Vou trazer aqui 2 cartinhas. 2 cartinhas pra gente ver que limpeza e que harmonização vamos fazer. A criança. E o jardim. Bom, então eu vou utilizar essas 2 cartas como limpeza da criança interior, tá? Limpar, ajudar vocês a limpar aí esse ressentimento, essa mágoa, essa tristeza, esse abandono, rejeição, enfim. A espiritualidade é que vai saber qual vai conduzir. E vamos trazer aqui o processo da cura, né? Trazer essa energia das ervas para que te ajude nesse processo, tá? Mas obviamente que a harmonização e a limpeza, ela vai te ajudar sim, mas você também tem que fazer o seu processo, tá? Porque senão seria muito fácil, né? A gente passa por um especialista, limpa o campo, limpa a energia e eu não preciso fazer nada. É igual ir no médico, ele te dá um remédio e você não tomar o remédio. Não adianta nada ele ter te dado o remédio se você não fizer, ok? Então, é bom a gente ter essa consciência de que a terapia em si, tudo vai ajudar, vai, e muito. Mas você também tem que fazer o seu processo, tá? Você também tem que trabalhar dentro de si, para que o processo todo seja completo, ok? Então vamos lá, sente de maneira confortável, deite se quiser, já vai fechando os olhos, entrando em conexão consigo, com o universo, com os mentores. Eu vou pedir para que vocês, se puderem, falar em voz alta ou então mentalmente o nome completo da data de nascimento, para a gente poder iniciar aqui e autorizar a espiritualidade a atuar na sua energia, na nossa energia, tá bom? Então vamos lá. Estou enquadrando todos na pirâmide 1, 2, 3, 4, 5, isolando nessa pirâmide, trazendo aqui a cor rosa, o manto branco, fortalecendo a proteção com o fio dourado, trazendo a presença de Miguel Arcanjo, a energia verde de São Rafael, trazendo alguns pássaros brancos, água de cachoeira, penas brancas, conexão com a pena branca, conexão com Jesus Cristo, Mãe Maria,
também no canal com os hospitais astrais que vão auxiliar nesse processo. Trazendo rosas, cravos, ervas. Iniciando então nosso processo de harmonização e limpeza energética.
Finalizando, recolhendo todo e qualquer equipamento que foi utilizado, encaminhando, passando o bolsão, encaminhando toda e qualquer energia para os hospitais astrais, realinhando todos os chakras na corpulação e a rotação do corpo, realinhando todo o condomínio espiritual, agradecendo toda a equipe por este processo de organização e limpeza. Novamente recolhendo todo o equipamento, finalizando a iluminação em 1, 2 e 3, desfazendo a pirâmide. Vou retornando aqui devagarzinho, vai se espreguiçando, mexendo os pés, as mãos, o pescoço. Essa é a harmonização e a limpeza energética. Sente necessidade de ficar mais um pouquinho aí onde está, pode ficar, tá bem? Vai absorvendo essa energia, essas informações que possa ter vindo para vocês. E gratidão novamente por estar aqui comigo. E a gente se vê então nos próximos vídeos. Até lá. Mata, né? Bye, bye.